Olá, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Matias, do blog e site Superando o Pânico, também canal no YouTube. E hoje eu vim falar para vocês a respeito de como a hipnose ela pode ajudar as pessoas a combaterem a síndrome do pânico, né? Vou falar um pouco aqui da minha história com essa questão da hipnose e por que eu comecei a frequentar um hipnoterapeuta para me ajudar com essa questão, né? Comecei a pesquisar a respeito desse assunto, né, e comecei a ver que tinha vários hipnoterapeutas aí famosos no YouTube, né, como por exemplo o Pyong Lee, que ele tratava alguns casos assim de síndrome do pânico e ansiedade extrema nas pessoas, né, e também através de outros livros que eu fui estudando também, já antes ou naquela época que eu fui percebendo que tinha uma grande relação entre o que está muito interno no nosso cérebro, né, a questão do subconsciente, com a questão da síndrome do pânico, né? Porque muitas vezes a pessoa tem síndrome, mas ela não sabe exatamente o que aconteceu, o que levou ela àquele estado, né? E por que ela está passando por uma síndrome do pânico agora na vida dela. Então eu fui percebendo que tem muito essa questão, né? De traumas que estão muito dentro da pessoa sem ela conseguir entender o que está acontecendo com a vida dela e por que ela está naquela situação, né? Então eu pude perceber que através da hipnose seria uma grande forma de conseguir reverter esse quadro na pessoa, né? E tem muita gente que pergunta, tá, mas o que é hipnose? O que um hipnólogo faz? A hipnose é um estado assim em que a pessoa está extremamente concentrada e focada em determinado assunto, né? Na verdade, seria bem mais a fundo, né? Mas explicando assim por cima, né? E através da hipnose, o hipnoterapeuta ele vai te guiando, né? Tu vai estar deitado numa cama ou sentado numa cadeira, assim, e ele vai te guiando até que tu fique num estado de relaxamento profundo para ele poder guiar teu cérebro para que tu possa redirecionar esses teus pensamentos e as tuas crenças, né? Ou seja, eu, por exemplo, comecei a ir no hipnólogo justamente por causa disso, da síndrome do pânico, para poder me ajudar com essa questão, para ele poder me reverter esse assunto. E com o tempo eu fui melhorando bastante, assim, umas 3, 4 sessões melhorou muito minha vida, né? Foi meio que a chave que me ajudou a me libertar disso, que é o problema da síndrome do pânico, né? Porque justamente tem essa questão de a gente ter essas nossas crenças, né? A gente não vai poder sair na rua, não vai poder fazer tal coisa, vai ter um ataque em tal lugar, né? O hipnólogo justamente ele vai te ajudar a redirecionar essas tuas crenças que tu tem, né? Estão muito interiorizadas, estão muito no teu subconsciente, né? A gente tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente, né? E o subconsciente é justamente onde estão todas as nossas crenças, nossos pensamentos, nossos medos, nossas frustrações, nossas preocupações, né? E aí é onde se instala a síndrome do pânico, né? Então eu tinha muito medo, por exemplo, de sair na rua, não conseguia fazer nada, eu sentia que ia ter um ataque de pânico só por estar na rua, né? Esse era o meu problema, eu não sabia por quê, o que acontecia, né? E através também da hipnose eu fui como que desbloqueando mentalmente, eu fui começando a entender por que eu tinha esse ataque justamente quando eu estava na rua, né? E daí foi bem interessante, porque com o tempo tu vai começando a desbloquear, né? Certas partes da tua memória, do teu cérebro, né? Tu vai começando a entender outras coisas que tu não entendia antes. Então, se tu tá passando por esse problema de síndrome do pânico, eu te recomendo fortemente tu ir num hipnoterapeuta, tenho certeza que vai te ajudar muito, assim. E inclusive eu conversei, né, com esse amigo aí, o Robson, que é o hipnoterapeuta que me ajudou. Ele disse que as pessoas iam buscar ele bastante, assim, por questão de síndrome do pânico, de estresse, de ansiedade, né? Que realmente é uma coisa que às vezes a gente não sabe por que acontece na nossa vida, né? Então a gente precisa de uma ajuda. Às vezes, por exemplo, um psicólogo talvez não possa te ajudar tanto, às vezes, nessa questão, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas às vezes é uma coisa que está tão no nosso subconsciente que a gente não consegue entender porque a gente está passando por aquilo. Então, um hipnólogo eu digo que é perfeito, assim, eu recomendo para todo mundo que tem problema com síndrome do pânico ou problemas graves, assim, que às vezes a pessoa não consegue entender o que acontece, né? O que
a pessoa tá naquele estado, né? Então é isso, pessoal. Queria deixar essa dica aí pra vocês. Tenho certeza que vai te ajudar se tu estiver passando por esse problema. E qualquer dúvida aí, podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder, certo? Obrigado, hein?